E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Litera Tretas, o quadro em que eu falo de tretas, fofocas e polêmicas do mundo dos livros. E a polêmica de hoje ela é bem delicada. Eu vou falar sobre as alegações de violência sexual contra o escritor Neil Gaiman. Pra quem não sabe, o Neil Gaiman ele é um escritor consagrado, ele escreve fantasia, ficção científica, terror, sendo que algumas obras dele podem ser classificadas em qualquer um desses rótulos. Ele já escreveu livros que são best-sellers e já teve obras que foram adaptadas para Netflix e para Amazon Prime também, como é o caso de American Gods, que tá no Amazon Prime, o Good Omens, que ele escreveu também com o Terry Pratchett, também tá no Amazon Prime, e o Sandman, que tá na Netflix. Então é um escritor muito reconhecido, né, tanto pelo público quanto pela crítica. O único livro dele que eu li até hoje foi o American Gods. Eu gostei do livro, ainda que não seja o tipo de livro que eu costumo gostar, porque ele é um livro bem estranho, digamos assim. Ele é um desses livros que tu pode classificar como ficção científica, como fantasia ou como terror. Como eu tô fazendo agora um vídeo sobre o Neil Gaiman, eu tô pensando em reler o American Gods e fazer um vídeo aqui pra comentar as minhas impressões do livro pra vocês, né? Porque eu li há muito tempo e eu não lembro, eu lembro que eu gostei, mas não lembro de detalhes do livro. Então assim que eu reler e fizer esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? Então vamos às acusações. Essas acusações foram feitas num podcast chamado Tortoise e que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Eu optei por não ouvir os episódios do podcast. Eu li uma matéria que saiu no site desse podcast que tá um bom resumo do caso. Eu optei por fazer isso porque eu não tava no meu melhor momento, sinceramente. Eu não queria ficar ouvindo assim relato de violência sexual. Talvez em outro momento eu ouça, se eu ouvir, eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei. O primeiro caso, então, aconteceu na Nova Zelândia, quando o escritor morava lá, e a pessoa que fez essa acusação foi uma babá chamada Scarlett, de 23 anos. Eu não sei se esse é realmente o nome dela ou se estão atribuindo um nome fictício pra essa pessoa, tá? Então, assim, tem que ver que ali tem, né, um escritor super famoso, rico, como Neil Gaiman, que já tinha 63 anos, e tu tem uma babá de 23 anos. Então, assim, dá pra ver aí que tem, assim, pelo menos um desequilíbrio, né, de poder, digamos assim. E a alegação é que a Scarlett, ela teria consentido algumas coisas, porém outras não. E eu não quero dar detalhes disso aqui. Se vocês tiverem interesse, vocês mesmos podem ouvir ou ler sobre os detalhes. E aparentemente o podcast fez um bom trabalho, tá? Eles foram atrás de mensagens que ela mandou na época, eles foram conversar com amigos dessa pessoa e aparentemente, né, eles bateram essas histórias e as histórias se confirmam, tá? O outro caso é de uma vítima chamada K, ela é somente, né, só tem a inicial dela, K, e esse abuso teria acontecido quando ela tinha 18 anos em 2003. E essa violência teria acontecido em uma noite de autógrafos em Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos. E de novo, foi um relacionamento consentido até certo ponto e que o Neil Gaiman teria forçado a penetração, mesmo ela tendo pedido para ele parar porque ela estava com uma infecção bastante dolorida. Mas são casos até, na verdade, bem semelhantes, né? Elas consentem para algumas coisas, mas ele força outras que elas não concordavam. E assim, eu tava planejando fazer esse vídeo sobre o Neil Gaiman já tem um tempo, e enquanto eu tava pensando em fazer, surgiram outras acusações. E pelo que eu vi ainda ontem no Twitter, já estava na quinta acusação, tá? Eu só trouxe duas, mas apareceram mais três. E tá parecendo muito aquele caso, né, de que uma pessoa resolve falar e daí as outras tomam coragem e começam a falar também. O Gaiman nega todas as acusações e ele alega que foi tudo consentido. Em relação a essa jovem, né, que teve esse abuso teria acontecido há mais de 20 anos atrás, ele alega que ela estaria assim com memórias falsas daquela época. Podem ser acusações falsas e o Neil Gaiman tem direito à defesa? Sim. Remotamente eu acredito que ele pode ser inocente, tá? Só que assim, não foi uma, não duas, agora já são 5 pessoas, então fica bem complicado de acreditar que todas elas estão mentindo. Porque assim, gente, alguém pode alegar porque elas estão atrás de 5 minutos de fama e tal. Mas assim, gente, a gente sabe o que esse tipo de acusação faz com a vida de mulheres, sabe? Eu nem, sei lá, agora assim na minha cabeça eu penso na Amber Heard, que, né, resolveu só comentar que ela era uma sobrevivente de violência doméstica e olha o que o Johnny Depp fez com ela, sabe? Então assim, ó, por mais que a mulher tenha grana e tal, se ela faz isso, ela acaba sendo prejudicada. Então imagina essas mulheres, nesse caso aqui, que não são pessoas poderosas, não são pessoas famosas, tá? Eu acho que assim, ó, elas não têm nada a ganhar com isso. Então eu tendo a acreditar nelas. Acho que o Neil Gaiman tem direito à defesa, sim, mas eu vou confessar pra vocês que eu tô bem chateada. Eu acho triste, sabe? Porque assim, além de admirar ele como escritor, porque eu acho que, apesar que American Gods, né, que foi o
o livro que eu li não seja um dos meus livros preferidos, eu acho que é um livro muito bem escrito, é um livro assim muito imaginativo. Mas não é só isso, o Neil Gaiman também é um cara super gente boa. Eu segui ele no Twitter, depois que ele parou de usar o Twitter com todas aquelas tretas do Elon Musk, ele passou a usar o Blue Sky, e ele assim, ele interagia com todo mundo. Eu lembro de um episódio assim que uma escritora super jovem falou, né, que ela tava com muito medo da noite de lançamento, que era uma noite de autógrafos, e que ninguém iria aparecer. E aí, no fim, parece que apareceram 4 ou 5 pessoas. E aí o Neil Gaiman o Neil Gaiman comentou, né, de como nos primeiros book signings, né, nos primeiros lançamentos dele também não tinha ninguém. Aí eu lembro também que nesse episódio a Margaret Atwood falou que num dos primeiros lançamentos dela também uma pessoa veio perguntar pra ela achou que ela era uma funcionária da livraria e perguntou algo sobre atendimento, sabe? Então assim, ele foi muito bacana assim de ser legal com escritores que estão começando. Sempre que tem alguma causa, ele está sempre ajudando. E ele é um cara assim que sempre fala assim, ó, que tá sempre estimulando jovens escritores, conversa com todo mundo nas redes sociais. Então assim, eu vi ele como um cara super bacana, sabe? Como alguém acessível, como um ser humano. Ele tinha essa coisa também de sempre que ele tava no aeroporto, ele ia até a livraria do aeroporto e assinava os livros dele. Sei lá, eu achava isso super cool, assim, sabe? Super bacana. Então assim, eu tô muito decepcionada, assim, sabe? Putz, tipo, pô, a gente não pode admirar um homem, entendeu? A gente não pode admirar um, que aí tu vai ver, ai, é um abusador também, sabe? Dá um desânimo, assim. Tipo, faz meio que perder a fé na humanidade, sabe? Assim, vou parar de ver ou de ler o que ele produziu? Provavelmente não. E veja bem, aqui eu não tô dizendo que a gente deva separar a obra do artista, tá? Ou que a gente não deva separar. Não tô dizendo nada nem a favor nem contra, tá? Inclusive, essa coisa de separar a obra do artista, eu acho ela um pouco deturpada, assim, pelo senso comum, porque isso quem falou foi um teórico chamado Barthes, e o que ele disse, né? Ele disse que a gente deve matar o autor para fazer nascer o leitor. E o que ele tá dizendo ali é que ele, na verdade, a gente deve ignorar, muitas vezes, o contexto em que o autor escreveu aquilo e dar a nossa interpretação mesmo às coisas que a gente lê. Então não tem nada a ver, se o escritor é um arrombado, a gente não lê porque ele é um arrombado, cancela. Não, o Barthes não falou nada em relação a isso, tá? Inclusive, se vocês têm interesse que eu faça um vídeo mais detalhado sobre essa separação entre autor e obra, deixem aqui nos comentários, me peçam que eu talvez faça um vídeo só sobre isso, né? Porque é uma das grandes tretas da literatura, é uma literatreta. Eu acho que eu vou eventualmente assistir alguma série que ele escreveu ou vou continuar lendo um ou outro livro que ele publicou, simplesmente porque a gente não conhece as pessoas, sabe? Olha só, tipo, ele tem todas essas acusações contra ele, olha há quantos anos, gente, já faz 20 anos. E a gente achando que ele era um cara bacana, sabe? Se eu vou dizer, não vou ler mais nada desse autor porque ele é um arrombado, vou só ler daquele outro autor porque ele é legal. E daqui a 20 anos a gente descobre que aquele autor que a gente achava que era legal também é um arrombado, entendeu? Então assim, a gente não conhece as pessoas, tá? Mas eu concordo assim que, por exemplo, vamos falar da J.K. Rowling, sabe? Que é também uma baita de uma arrombada com pessoas trans. A gente, eu não acho bacana assim tu ficar, por exemplo, toda hora comentando disso, tentando divulgar o trabalho dela, ainda mais que ela nem precisa de divulgação, né? A mulher é literalmente uma bilionária. Mas eu acho bacana, sei lá, escolhe esses autores pra tu piratear o livro, sabe? Mas não que tu precise necessariamente deixar de ler. E assim, gente, essas coisas com o Neil Gaiman tem uma acusação que é de mais de 20 anos, né? A gente não tem como cancelar ele retroativamente, né? Antes a gente tivesse como. E se a gente for parar pra pensar, gente, grande parte dos grandes mestres da literatura talvez são os grandes dos arrombados, sabe? Não tem muito que a gente possa fazer. Então, gente, por hoje era isso. Um abraço e até a próxima.